nosso palestrante é o Eliomar Borgo. Ele é membro da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas e também colaborador da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. É um prazer muito grande estar falando com vocês, essa casa querida, que a gente conhece de tanto tempo, né? Casa do Caminho, lá dos tempos do Dr. Zé Rosa. O nosso tema, Buscai e Achareis, se a gente for olhar direitinho, está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só lembrar rapidamente, não é? Porque a gente fala para amigos que já conhecem a doutrina, mas eventualmente uma palestra dessa pode vir a ser, né, assistida por um internauta que está começando. Então, só lembrar que nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação. O primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, Kardec trouxe a filosofia espírita. O segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, ele trouxe a ciência espírita. Estabelecida essa base, né, então ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo, a moral de Jesus à luz do Espiritismo, que é o aspecto religioso. Então, esse livro é fantástico, é um livro de muito consolo. Esse capítulo, especificamente, ele é extremamente consolador, principalmente em épocas difíceis. Eu vou me permitir ir lendo alguma coisa e interpretando com vocês, aí me acompanhando. A Carol, quando ela pegou o texto, ela começou com aquela citação lá do Evangelho de Mateus, que fala assim, pedi e se vos dará. Jesus é interessante, ele vai falar, buscar e achareis, mas ele precede essa parte da sua fala com essa outra, pedi e se vos dará, ou pedi e obtereis, conforme a tradução. Buscai e achareis, e batei a porta, e ela se abrirá. Então, a gente para logo aqui para pensar sobre isso. O que nós mais fazemos na nossa relação com Deus? Pedir. É natural isso. Nós somos espíritos, num grau ainda, com raras exceções que possam existir, num grau ainda de tamanha necessidade que os obstáculos, as dificuldades da vida, geralmente nos trazem muito sofrimento, muita angústia, principalmente quando as coisas não vão muito bem. O que nós costumamos mais pedir quando as coisas estão razoavelmente bem? De alguma forma é o dinheiro, é o conforto material. Conforto material. Mas quando a pessoa não tem saúde, ela logo se dá conta de que a saúde é mais importante. Não adianta ter dinheiro se você não tem saúde, para desfrutar esse dinheiro. Então, acabam sendo as solicitações mais urgentes, os maiores pedidos, feitos à divindade, seja diretamente a Deus, ou a Jesus, ou a Maria, ou a um santo da sua devoção, os pedidos mais urgentes, aqueles que trazem assim mais angústia, são relacionados geralmente à saúde. E por que a gente pede muitas vezes e não obtém? Essa é que é a questão. Mas Jesus não disse, se a gente pedir, a gente obtém? E por que certas coisas a gente pede, pede, pede e não obtém? O indivíduo pede a saúde e ela não vem. Pede a cura de uma doença e ela não acontece. Às vezes pede apenas até pelos outros, pela felicidade de um filho, de algo assim, e isso não acontece. Essa passagem, com certeza, precisa de muita reflexão. Mas Jesus fala logo em seguida o seguinte, buscai e achareis, que é o tema da noite. Busca que você vai encontrar. Logo a seguir,
uma outra passagem aqui que ela trouxe, muito bonita, quando diz assim: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Qual o pai que tem coragem de dar pedra a um filho que lhe pede pão? Mas muitas vezes o indivíduo fala assim: não, mas eu tenho pedido a Deus pão, ele tem me dado é pedra. E olha que tamanho de pedra que ele tem me arrumado. Eu não sei nem se vou continuar rezando, porque quanto mais eu peço, como diz o ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. São enigmas. E é interessante que todas as religiões falam do poder da oração. Todas as religiões trabalham esse conforto. Então, é a reflexão que um pouquinho a gente vai tentar fazer nessa noite. Kardec, sempre muito coerente, né, com aquela lógica extraordinária, quando ele vai analisar aqui a questão do buscar e achareis, ele começou dizendo assim: do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Olha quanta coisa interessante num único parágrafo. Vamos só lembrar rapidamente que o Livro dos Espíritos, que é a nossa base, né, é a filosofia, ele é dividido em 4 partes, e na terceira parte, que trata das leis morais, os espíritos orientaram a Kardec, porque tudo tem uma lógica, nada é fora do lugar. A gente vai aprendendo que os espíritos superiores, eles não jogam conversa fora. Quando eles colocam uma ordem de ideias, é porque as ideias devem ser colocadas naquela ordem. Se eles colocam um verbo antes do outro, é porque é naquela ordem que tem que ser. Se você inverte, você não está mais mantendo a integridade do que eles pretendiam ensinar. Então, quando eles ordenaram as 10 leis morais, eles começaram pela lei de adoração, mostrando que tudo começa na nossa ligação com Deus. Se o homem não adorar a Deus, ele vai adorar o ouro, vai adorar a sua esposa, vai adorar seu carro, sua fazenda, a sua posição social, porque é íncito no homem essa necessidade. Nós precisamos amar e sentimos fortemente o desejo de sermos amados. Geralmente nós gostamos ou cobramos muito ser amados. Não costumamos fazer realmente a prática do amar. Mas qualquer pai que está me ouvindo ou mãe que está me ouvindo aqui sabe, não existe felicidade mais autêntica no mundo que você ver o seu filho a quem você ama feliz. Do que você é capaz de fazer por um filho para vê-lo feliz. E você não pede nada em troca. Geralmente as nossas relações de amor são defeituosas. Por isso é que a gente fala pai, né? Porque Deus nos ama, mas nós amamos a Deus? Provavelmente não. É só ele aborrecer a gente um pouquinho, não fazer o que a gente quer que ele faça e a gente já fica aborrecido com ele. Então, são essas infantilidades todas que os espíritos vão devagarzinho aqui e ali pontuando para a gente poder entender. Voltando ao ponto, ele está dizendo o seguinte: buscar e achareis equivale àquela outra máxima de Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. Quer dizer, você quer ser ajudado? Então você precisa dar um passo. Você quer, não é, achar alguma coisa, você tem que buscar. E não ficar sentado na poltrona só pedindo. Então, o Kardec diz, com muita tranquilidade, isso aqui consagra a segunda lei moral que está lá no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. É interessante.
Porque há uma ordem. A primeira lei, a lei de adoração, que já falamos, essa ligação com Deus, que coincide com o ensinamento de Jesus. Quando Jesus resumiu as 10 leis em apenas 2, ele tinha poder de síntese, foi o espírito mais poderoso que tivemos na Terra, com aquele extraordinário poder de síntese que tinha, ele diz, vamos resumir essas 10 leis em 2, que aí vocês nunca mais vão esquecer. Eu até hoje, se me desafiarem para dizer quais são os 10 mandamentos, eu não sei. Eu vou gaguejar mais ou menos ali pelo terceiro ou quarto, não sei. Mas se você perguntar a qualquer pessoa que minimamente já se aproximou de uma religião cristã, quais são os 2 mandamentos, ninguém esquece. Amar a Deus e amar ao próximo. É interessante porque ele pega toda a lei e os profetas, resume num único verbo, amar, e deriva a Deus e ao próximo. Você não esquece mais. De forma consentânea com isso, o que os Espíritos disseram? Primeiro mandamento, lei de adoração. Amar a Deus. Mas hoje o assunto não é esse, nós não vamos entrar por aí. Vamos para o segundo, que ele está falando da lei do trabalho. Só que Kardec vai fazer uma conexão da lei do trabalho com outra lei que é tratada também no Livro dos Espíritos. Das 10 leis, tem uma outra lei, chama-se Lei do Progresso. Quis Deus, sem nos consultar, que para progredirmos de forma efetiva, nós precisamos do alto esforço. Ninguém progride sem passar pelo esforço. Se você recebe de graça alguma coisa, geralmente você não vai saber usar isso de forma adequada. As conquistas reais, elas têm que obrigatoriamente ser feitas por nós mesmos. Por mais que eu goste do meu filho, tenho 2, eu não posso fazer por eles aquilo que eles precisam fazer. Por que Deus faria diferente? Então, são leis. Deus não nos consultou. Muito antes de sermos criados, ele já tinha estabelecido essas leis, porque ele é incriado. Então, ele cria de todo sempre. Então, essas leis precisamos nós entendê-las um pouco mais. Buscai e achareis. Kardec diz, isso aqui consagra a lei do trabalho. Deus nos dá, mas nós precisamos buscar. Precisamos fazer um esforço. O problema está no verbo buscar. Nós gostaríamos que essa busca fosse a mais rápida possível, com o menor esforço, ou, se possível, nenhum. Nós não entendemos que no buscar é que está a saída, e no buscar é que está realmente o que mais precisamos. Muitas vezes nós precisamos do acicate da dor para fazer essa busca. Nós não saímos do lugar enquanto não houver uma necessidade que nos impulsione realmente. E quando essa necessidade bate, essa dor bate, nós lamentamos profundamente. E nessa hora costumamos blasfemar contra Deus, ou pelo menos eu acho que você esqueceu de mim. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Qual o sentido disso? Então, são estudos muito profundos. Vamos seguindo aqui com Kardec. Então, ele vai lembrar que buscar e achareis consagra a lei do trabalho, que, por sua vez, leva à lei do progresso. Já foram feitas pesquisas sérias no mundo, mostrando que todo ser humano tem dentro dele um desejo fortíssimo de felicidade. Todos nós. O que nós mais ansiamos no mundo é a felicidade. O problema é onde colocamos
a nossa atenção para chegar nessa felicidade. Já se chegou à conclusão que onde a maioria de nós coloca, não funciona. Se o dinheiro, que é a coisa que nós geralmente colocamos em primeiro lugar, trouxesse felicidade, todos os milionários ou bilionários seriam felizes. Não haveria suicídio entre eles. E é impressionante, ocorre até suicídio. Se a saúde fosse condição básica e única para a felicidade, todas as pessoas muito sadias seriam felizes, mas sempre falta alguma coisa. E assim por diante. Então, onde está a felicidade? Esses pesquisadores chegaram à conclusão que o ser humano, quando ele conquista algo com seu próprio esforço, quando ele realmente vence no sentido real da palavra, ele tem uma satisfação que é inigualável. Toda vez que o ser humano sente que ele está crescendo, que ele está melhorando, ele não troca isso por nada. Então, o Kardec está completamente certo aqui. A lei do trabalho levando a lei do progresso. Porque Deus quis assim, que nós fôssemos autores do nosso destino. Ele poderia, como ser supremo, fazer o que ele quisesse, criar o sistema que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. O sistema que ele criou foi de nos criar simples e ignorantes, perfectíveis, quer dizer, com a capacidade de chegar à perfeição, mas não nos criou prontos e acabados. Para isso, ele teve que criar todo um sistema material e, dentre tantas leis, a lei do trabalho. Por isso, essa lição que estamos estudando nessa noite. Seguindo, Kardec fala assim, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal o desejo incessante do melhor. Olha que coisa interessante. Deus deu ao homem o desejo incessante do melhor. Então, nós não estamos errados em desejar o melhor. Não há erro nisso, como supõem alguns, erradamente chamando isso de ambição. Depende do tipo de ambição. E é esse desejo que o impele a pesquisa. Olha aqui que ele fala. Deus dá ao homem o desejo do melhor, querer conquistar o melhor, e isso o impele a sair da acomodação em busca de alguma coisa. O impele a pesquisa. O impele a estudar mais, a fazer um algo mais. E é esse desejo que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas. O homem descobre, movido por esse desejo, ele é sincero e honesto, ele é absolutamente válido. Leva o homem às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Porquanto a ciência é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece. O moral se lhe depura.
Kardec vai mostrar, os espíritos vão mostrar para Kardec, que, com raras exceções, nós, espíritos, não fazemos o progresso moral em primeiro lugar, nós fazemos o progresso intelectual. Mas o progresso intelectual nos faz entender as nuances do aspecto moral, que dificilmente nós obteríamos por outro caminho. O direito nas civilizações mais avançadas tende a ser mais apurado do que em civilizações intelectualmente mais atrasadas. Por quê? Porque o próprio progresso intelectual vai abrindo novas janelas, novos horizontes, novas percepções. Só que dá um vazio quando só apoiado no egoísmo e faz com que o homem, num momento qualquer, busque outras possibilidades. E aí ele vai para o campo moral. Mas vamos voltar aqui ainda, quando ele fala que na infância da humanidade o homem só aplica a inteligência a cápita do alimento. Vamos lembrar aqui, ainda que rapidamente, todos aqui certamente já ouviram falar da pirâmide de Maslow, ou a escala das necessidades de Maslow. Maslow era um psicólogo, estudando bastante as motivações humanas, ele concluiu que existia uma pirâmide das necessidades. Na base da pirâmide, ele coloca exatamente isso que Kardec, muito antes de Maslow, coloca de outra forma. O homem, ele é movido primeiramente pelas necessidades mais básicas, que são as fisiológicas. Qual é a primeira necessidade do ser humano? A mais básica de todas. Respirar. Às vezes a gente não pensa nisso. Bastam 4, 5 minutos, um pouco mais, sem o ar, e nós vamos a óbito. Não há nada mais urgente. E o ar é de graça. É interessante. Uma segunda necessidade básica do ser humano também é de graça, é a água. O corpo humano necessita da água. Você pode sobreviver alguns dias sem água, mas vai chegar uma hora que entra em colapso também. E a água também é de graça. Agora, a terceira necessidade do ser humano é alimentar-se. E essa não quis Deus que ela fosse de graça. Simbolicamente, naquela figuração que a gente tem na Bíblia, da perda do paraíso, Deus ali condenaria, a gente sabe que não é condenar o homem, a ganhar a sua sobrevivência com o suor do próprio rosto. Ou seja, o alimento, Deus não quis que fosse de graça. Porque se de graça fosse, nós não entraríamos na lei do trabalho. Quantas pessoas dizem assim, só trabalho porque preciso. Se eu não precisasse, eu não sairia do lugar. E é interessante que a pessoa que define isso como filosofia, que resolve se atirar à rua, ele não consegue ferir totalmente essa lei. Ele pode ficar lá o tempo que quiser, lá sentado, e diz, não faço nada, não quero nem saber. Ele abomina quem inventou o trabalho. Mas chega uma hora que o seu estômago dói tanto, que ele é obrigado a se levantar, e nem que seja para sair, para pedir um prato de comida, mas ele tem que se exercitar. Desculpe estar abusando da inteligência de vocês com coisas tão primárias, mas nós precisamos refletir sobre isso. Porque elas são tão óbvias que, às vezes, elas estão à nossa frente e a gente não está se dando conta.
Porque nós já atendemos essas necessidades básicas, o nosso olhar está voltado para outras necessidades, que é na pirâmide de Maslow, outras que ele previu. Não é? Depois do ar, depois da água, depois da comida, o que, que nós precisamos? Da roupa. Nós temos roupa em excesso, com raras exceções. E conseguimos transformar uma necessidade básica numa quase loucura. Tem pessoas que acordam e anoitecem só pensando em moda. Desculpe quem faz isso, com todo respeito, mas é como se a necessidade do ser humano, da hora que acorda até anoitecer, fosse pensar em roupa, sapato, calçado, sei lá o quê, e adereço. A partir daí, essa necessidade, ela avulta o necessário e gera neurose. Por isso que as pessoas estão aí com tantas ansiedades, com tantas carências, por desconhecer ou não pensar um pouquinho nessas leis que Deus criou e como que ele as criou. A outra necessidade básica ainda é o teto. Tanto ela não é primária, que no caso que nós citamos, o indivíduo que está em situação de rua, ele arranja um meio de se abrigar minimamente das intempéries. Mas o que é básico para ele é respirar, água e alimento. Quando nós atendemos isso aí, nós vamos para outros níveis. O afeto passa a ter uma importância capital na nossa vida. Todo ser humano tem carência de ser amado, de ser reconhecido, de ser aceito como ele é. E todo ser humano precisa amar. Se ele não amar, ele gera, primeiramente, uma neurose e depois uma psicose. Ele vai passar por essas neuroses mais comuns da ansiedade, depressão, mas poderá chegar até as situações absurdas da psicopatia. Porque ninguém fere essas leis. Deus não criou ninguém diferente um do outro na essência. Por que somos diferentes temporariamente quando nos avistamos na sociedade em degraus diferentes de toda a ordem que sugerem uma injustiça de Deus? É isso que Kardec vai levar a gente a refletir logo mais abaixo, quando ele vai falar das reencarnações. Para fazermos o progresso, nós precisamos de muitas experiências. É impossível você fazer todo o progresso numa única encarnação. Se nós olharmos com bastante justeza a nossa vida, com bastante coerência, é provável que a gente, fazendo essa pergunta, a gente conclua o que eu vou aqui colocar. Qual o progresso efetivo que eu fiz do dia que eu nasci até agora? Em que melhorei efetivamente? Atendi a inúmeras necessidades, a maioria delas não eram reais. Como foi que eu cheguei? E como eu estou nesse momento? E como deverei partir do outro lado? E nós vamos observar que talvez a gente tenha vindo nessa existência para adquirir uma única virtude e não estamos conquistando adequadamente essa virtude. E dizer várias virtudes. Então, nós precisamos de muitas experiências
experiências diferentes. E isso é possível com a reencarnação. Kardec vai dizer aqui, mais abaixo, uma coisa interessante, porque eu tenho que olhar para o relógio e o tempo conspira, como sempre. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida, é isso que nós falamos. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Eu penso que não vai dar para trabalhar mais do que isso dentro do tempo que nos é permitido. Para a gente, Eliomar, então... Foi não. se você precisar passar um pouquinho, a gente consegue esticar um pouquinho, tá? Tá bom. Agradeço. Mas eu gosto muito de trabalhar com tempo limitado, sabe? O tempo limitado me é mais... Eu não sei, eu sinto que ele é melhor. Tá certo? Gostaria, sim, se fosse possível, talvez conviver com vocês um pouquinho mais através de umas 2 ou 3 perguntas, quem sabe. Eu sou muito mais de falar um tempo e abrir para perguntas do que propriamente ficar. Mas aqui vamos ao ponto final aqui, depois, se for o caso, caso vocês desejem, a gente estica um pouquinho mais na forma de perguntas ou coisa do tipo. Então, Kardec está dizendo o seguinte, que se nós não tivéssemos a reencarnação, para Deus ser justo, nós teríamos que estar sempre encarnando na posição mais primitiva, porque ele criaria uns diferentes dos outros. Então, se nós tivéssemos que sempre reencarnar para sermos iguais na origem, sempre primitivos, nós não sairíamos do mundo primitivo. Porque o indivíduo só teria uma existência. Ele vem, ele é primitivo, faz um pequeno progresso e vai embora, não volta mais. O outro que vem é primitivo, faz um certo progresso, vai embora, e assim seria. Então, Kardec diz o seguinte, não é assim que Deus fez. Você vem, você é primitivo, faz um pequeno progresso, quando você volta com esse progresso já consolidado dentro de você, você vai dar um outro passo. Quando você voltar uma terceira vez, você traz isso aí, mais alguma coisa, e assim sucessivamente. Como Deus cria de forma permanente, porque ele não poderia formar ou criar tudo num momento só, porque ele ficaria uma eternidade à toa, e ele criou a lei do trabalho, então ele cria permanentemente. Então você tem a criação permanente. E isso cria a lei da solidariedade. Quer dizer, se você vem e você já tem um progresso maior que um outro numa área, você ajuda o que tem menos. Vai exercitar automaticamente a lei de solidariedade, que é a lei do amor, que é aquela que realmente compensa o ser humano. E assim isso faz com que também a gente chegue a uma outra lei, que está lá no Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade. O homem que sabe mais ajuda o que sabe menos, mas ele não pode tudo. É só parar para analisar. Eu estou aqui sentado nesse momento, quem olhar aqui sabe que eu estou falando de um apartamento. Eu não botei um tijolo nesse prédio. Será que você botou um tijolo sequer na casa onde você está? Estou usando uma mesa aqui que eu não sei nem de onde ela foi fabricada. Estou usando um computador
que eu simplesmente fui lá e comprei. Isso é uma tecnologia, é uma engenharia embarcada, uma coisa fantástica, soma de quantos? O indivíduo, por mais que ele ache que ele é o bambambam, que ele é o importante, ele não é nada, ele depende da sociedade. Você dá a sua contribuição. E de quantas outras pessoas você precisa? Eu estou aqui no 12º andar de um prédio. Se eu tiver que descer todo dia esses 12 andares a pé e subir, eu desisto. Tem um elevador. Eu não fabriquei o elevador, não conheço intrinsecamente a tecnologia que ali está. E está a nosso serviço, como está no serviço de todos nós. E às vezes a gente não para pensar nessas coisas tão simples. Deus criou um sistema maravilhoso, mas de interdependência. Mesmo assim, nós somos arrogantes, orgulhosos e achamos que somos melhores que os outros. Imagina se nós não dependêssemos. O homem mais inteligente, o homem mais poderoso do mundo, que esteja nesse momento exercendo o maior poder na Terra, esse homem nasceu como? Ele dependeu de uma pessoa simples, que talvez ele venha depois a ignorar completamente, que talvez nem fosse sua mãe, ou pode ter sido. Ele dependeu de coisas primárias. Amigos, eu estou cansando vocês com esses raciocínios. Então, vamos lá. Tem algumas perguntas? Depois a gente fecha mais ou menos, se puder, a ideia. O Odilson levantou a mão. Pode falar, Odilson. Mas estamos na regeneração, ou a regeneração tem que fazer primeiro a transformação moral? Ela virá só com a renovação moral, que está inclusive no Evangelho, essa renovação, né? O que você acha? Como você vê essa situação que estamos passando? Estamos melhorando? Estamos, com certeza. Mas veja bem, Kardec colocou isso lá com Kardec. Ele fala da geração nova, quando ele fala dos tempos que viriam, a interpretação do Apocalipse à luz do Espiritismo, de certa forma, está resumido lá no livro A Gênese. E ele diz o seguinte: nós já estávamos entrando em regeneração lá. Nós já estávamos na transição lá. Ora, se isso foi em 1857 com o Livro dos Espíritos, em 1868 com a Gênese, nós estamos em 2021 e ainda estamos na transição. Nós precisamos, às vezes, entender essa questão, porque, do ponto de vista individual, fazemos pequenos progressos. Mas, do ponto de vista coletivo, eles são ainda menos sensíveis de observação. Nós fizemos um progresso, se pegarmos os 150 anos, um pouco mais de doutrina para cá, nós vemos um progresso intelectual muito grande. A ciência aí, principalmente século XX, com tudo que veio, não é? Mas nós estamos em plena transição para a regeneração. Um outro erro que eu penso que a gente precisa também considerar é que, quando os espíritos falaram o que é um mundo de regeneração, as pessoas precisam parar para analisar, porque elas pensam que o mundo de regeneração é o da 5ª classe, ou da 5ª categoria. Eles estão falando da 3ª. Os espíritos, didaticamente, separaram os mundos do plano físico, desse universo de bilhões, na verdade, segundo alguns, seriam trilhões de galáxias. Nesses trilhões de galáxias, nós podemos, didaticamente, com os espíritos, dizer que são 5 tipos, categorias de mundos. Nós estamos na 2ª categoria, que é de mundos, né, de expiações e provas, onde predomina o mal, predomina a dor, predomina o sofrimento por consequência, caminhando para a regeneração. Se você olhar para a palma da mão, nós estamos indo para o meio. E há quem esteja esperando na regeneração aquilo que nós vamos obter nos mundos celestes ou divinos,
que é a quinta categoria. Ela só vai se dar quando? Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, a Terra, para sair da incandescência, até esse momento em que estamos agora, ela precisou de 4,5 bilhões de anos. Quantos bilhões de anos vamos precisar para ver a Terra na quinta categoria? Que é o destino de todos os mundos. Quantos bilhões de anos? Então, nós somos muito apressados. Mas, com certeza, por tudo que a gente reúne nesse conjunto de informações que temos dos espíritos, sabemos que para que a Terra entre propriamente nesse movimento de chamado regeneração, há que ocorrer algumas mudanças, alguns ajustes e alguns deles muito dolorosos. É o que estamos vivendo, inclusive nesse momento. Não bastam os cataclismos, não bastam os maremotos, terremotos e outras coisas mais, né? Estamos agora com o Covid, que deu esse abalo todo, e a gente não deve ser pessimista, mas temos que entender que nós somos muito rebeldes. O que nós aprendemos com o Covid? Individualmente, alguns aprenderam, sim. Aprenderam a valorizar mais a família, aprenderam a valorizar mais a solidão no sentido positivo da palavra, aprenderam a valorizar mais o tempo no sentido de crescimento para estudar, mas bastou abrir a porteira, o que está acontecendo? Então, somos nós, como humanidade. Agora, a regeneração, ela se faz, se acontecerá, só que ela começa agora, ou já podemos dizer que estamos começando, mas ela, para se consolidar, vai levar quantos milhares de anos? Nós temos pressa demais, queremos ver as coisas de forma mágica. Tem a ver com o tema da noite, buscar e achareis. O que nós realmente estamos buscando? O que nós estamos realmente fazendo? Continuamos ainda infantis, querendo que Deus nos dê de graça as coisas. Deus nos dá tudo, mas não de graça. O problema é que a gente quer que seja de graça. Tem um pensador aí, que eu gostei de uma frase dele, que ele diz o seguinte: a vaca não dá leite. A vaca não dá leite. Achei muito bacana o pensamento dele. Ele disse que o pai dele ensinou isso para ele. O pai dele diz o seguinte: quando você ficar mais velho, eu vou te ensinar uma coisa que vai ser o segredo da sua vida. E ele esperou anos até que um dia o pai diz: agora está na hora de dizer para você o que você precisa ouvir. E ele é ansioso, porque, afinal de contas, meu pai tem um grande segredo para mim, né? Finalmente vou saber. O segredo era esse: a vaca não dá leite. Você precisa acordar de madrugada, pegar a vaca que está solta, provavelmente, lá no pasto, trazê-la para o curral, amarrá-la, pegar na teta certa ainda por cima, para tirar o leite. Então, você busca e acha, porque Deus criou assim. Mas você tem que buscar. Parece que nós ainda, em termos de regeneração, nós estamos muito no começo, sabe? Isso já começou ao tempo de Kardec, minimamente. Quando é que a gente vai realmente reconhecer? Estamos na regeneração. Eu li uma mensagem de Bezerra e o Filomeno Miranda vai na mesma direção. Ele diz o seguinte: a vacina que te imuniza é a sua reforma moral, a sua transformação moral. A vacina física é um paliativo, não quer dizer que você está imunizado. Muita gente acha que está imunizado. Tem gente desencarnando com a terceira dose.
não é? Isso aí. Tem coisas aí, né? Mas eu agradeço sua presença aí, bacana, e sua colaboração. Tem mais uma perguntinha, a Bernadette, vou ler aqui para nós. Ela perguntou assim: como saber qual virtude tenho que melhorar? Olha que coisa fantástica. Vamos lembrar Jesus. Jesus disse o seguinte: a um homem foi dado 5 talentos, a um outro 2, e a um terceiro 1 talento. Ele não diz que a um quarto foi dado 0. Ele não diz isso. Então, Jesus está dizendo o seguinte: ninguém na Terra, ninguém vem à Terra sem pelo menos 1 talento. Alguns têm mais que 1 talento. Que talento é esse? Nós deveríamos fazer essa pergunta. Qual o talento que eu tenho? Se tenho mais que 1, qual que se destaca? O que estou fazendo com esse talento? Estou enterrando esse talento? Ou colocando em ação? Levando para a pergunta da nossa amiga. Eu tenho dificuldades na vida. Tenho desafios na vida. Tenho dores. Já entendi que nada disso é negativo. Isso são caminhos. Mas qual a qualidade mais urgente para lidar com meus desafios? Eu precisaria ter qual qualidade? A resposta pode nos levar ao sentido da nossa existência. Nessa existência, eu cheguei aqui com uma série de dificuldades. Qual a mais urgente de ser tratada? Que qualidade preciso para superar essa dificuldade? Seria isso. É o que eu poderia oferecer pela pouca experiência que tenho. Não é? Eliomar, essa pergunta da Bernadette me fez lembrar, uma vez que eu ouvi, o mais importante não são as respostas, né, mas fazer uma pergunta bem feita. E Ótimo, acho que essa ótimo. pergunta dela aí fechou com chave de ouro, né? Não viu? Viu como é que o pessoal reflete, pensa? É por isso que Jesus é o grande terapeuta. Ele nos faz pensar e tomar Verdade. melhores decisões. Durante a sua fala, me veio à mente um livro espírita que eu li, e que ele falava que nós estamos em tempos que, embora a gente queira muito performance, né? Por mais que a gente queira performar na existência, ter atitudes com alta performance, mas, na verdade, a grande maioria de nós ainda está naquela fase de aprender o básico, que é amar a si mesmo, amar ao próximo, desenvolver qualidades, desenvolver talentos. Você também acredita nisso? Faz sentido? Totalmente, totalmente isso. Totalmente. Eu diria, se pudesse fechar sem fechar, porque esse assunto não tem fim, que nós temos um grande desafio para sermos felizes na Terra. A virtude que poderia nos ajudar profundamente foi ensinada por Jesus. Ela se chama humildade. Se nós conseguíssemos alcançar a humildade, ainda que minimamente, porque ela é uma virtude que leva bilhões de anos para ser realmente consolidada, nós conseguiríamos experimentar uma felicidade relativa na Terra, porque com essa humildade nós iríamos praticar uma coisa chamada aceitação. Aceitar a vida como ela é.
e não como nós achamos que deveria ser. É muito fácil falar, mas é muito difícil vivenciar isso. Aceitar a vida como ela é. Aceitar as pessoas como elas são. Nós temos dificuldade de aceitar as pessoas que estão dentro da nossa casa como elas são. Imagina o mundo. E aceitar a nós mesmos como somos, olha a dificuldade. Quantos complexos, quantas neuroses, quantas fugas. E na base de tudo isso, uma virtude que Jesus falou, humildade. A gente não enxerga que a solução está nisso aí. A gente busca outros artifícios, filosofias, terapias. Agradecer essa paciência de vocês, tá? O carinho também. E lembrar, né? Buscar e acharei. O que você buscar? Jesus fala, buscar e acharei. Você busca o quê? Se você busca a dor, você acha que você vai encontrar o quê? Se você é pessimista, você acha que vai encontrar o quê? Se você busca, através do seu pessimismo, encontrar o ruim, o trágico, você espera que vai acontecer o quê? Se você busca doença, você vai encontrar o quê? Mas se você busca alegria, você vai encontrar o quê? Se você busca a coragem, você vai encontrar o quê? Se você busca o otimismo e não o pessimismo, o que você vai encontrar? Então, o recado de Jesus é direto. O que você busca? O que você busca, você acha, você encontra. Que Deus nos abençoe. Amém. Vocês deram sorte que o Eliomar tem freio, porque eu não tenho, tá? Eu sou tiete dele, eu ficava mais umas 2 horas aqui conversando. Vocês deram sorte que ele é pontual, ele obedece horários. Obrigada, Eliomar, pela sua palestra. É uma honra para mim ter participado dela. Já tem muitos anos que eu venho te acompanhando na Casa do Caminho e também por palestras no YouTube. Eu me sinto agraciada quando eu ouço você falar. Uma vez você disse que a doutrinária era praticamente um tratamento de desobsessão. Se quem participasse das doutrinárias constantemente já era alguém que fazia um tratamento de desobsessão, e eu concordo com você. As suas palestras são, assim, excelentes. Parabéns mesmo, tá? Bom feriado para todos, né? Boa noite a todos. Beijos. Boa noite. Boa noite. Beijo, Trabalhar. boa noite. Feriado. Boa semana. Tô até indo aqui. A todos aqui. Um beijo a todos. Boa Fiquem com noite. Deus. Carol, obrigada por tudo. Tchau, tchau. De nada. Deus abençoe.